Deus tem me dirigido para falar a palavra de Deus hoje, uma mensagem que é um facão que eu ainda estou amolando. Eu vou pregar hoje, é pela segunda vez essa mensagem. E eu creio que Deus vai falar no seu coração. Capítulo 31, versículo 16. Versículo 16 em diante. Eu esqueci meu óculos no avião. Eu gosto tanto de avião, quando ele posa no Rio de Janeiro, eu saio correndo daquele negócio. Eu larguei para trás o meu óculos, eu estou com uma dificuldade para ler. Mas vamos lá. Capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Aleluia! Arrepiou aqui a careca do negão, arrepiou. Pois há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão para o seu país. Eu repito a primeira parte do versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Olhe para alguém aí da esquerda, da direita, pegue na mão dessa pessoa e profetiza para ele dizendo: reprime a voz de choro. Pode falar, eu profetizo daqui, você profetiza daí, diga: reprime a voz de choro. Seque as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. E esse texto está dizendo: os teus filhos voltarão do cativeiro. Olhe para alguém e diga: os teus filhos voltarão. Aleluia. 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 As promessas que Deus faz na vida dos seus filhos, quase sempre são feitas em fases desproporcionais da vida. Ou seja, quase sempre quando Deus faz uma promessa para alguém, essa promessa é feita em fases desproporcionais. Ou seja, quando você está vivendo uma situação dificílima, onde aos teus olhos parece impossível a coisa mudar, são nessas fases que Deus aparece, que Deus usa um profeta, que Deus usa uma pessoa e diz: eu vou mudar a sua vida. Sempre é feito em fases desproporcionais da vida. Exemplo: Deus poderia ter chamado Abraão quando ele estava com 20 anos de idade, forte, saudável, no auge do seu vigor sexual. Sara, ainda com seus 20 anos, saradona. Já pensou? Deus poderia ter chamado Abraão e Sara quando eles eram jovens e ter falado para eles: vou fazer de vocês uma grande nação. Mas não foi assim. Deus esperou Abraão fazer 75 anos de idade, Sara aproximadamente da mesma idade, já estéril. Deus aparece nessa fase desproporcional da história e diz: eu vou abençoar vocês e vou fazer vocês crescerem. Eram 7 anos que os midianitas estavam entrando em Israel, roubando todos os haveres, escravizando a terra. Deus aparece para um rapaz por nome de Gideão, que estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, o cara está fazendo a coisa certa no lugar errado. Numa fase desproporcional da história, Deus aparece e diz: eu vou fazer você ser o libertador de Israel. Eu não sei em que fase você está vivendo, mas se a fase que você está vivendo parece ser desproporcional, então você está no lugar certo, no tempo certo da vida. Deus vai mudar a sua história. Essa promessa que o profeta Jeremias, que Deus está falando através do profeta Jeremias, foi em uma fase desproporcional da história de Israel. Eu quero hoje fazer um sermão expositivo, assim, tentar navegar um pouco dentro das Escrituras, de forma histórica, para que consigamos entender e chegarmos até o capítulo 31. Bom, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela é dividida em 4 partes.
4 partes. A primeira parte nós chamamos de livros da lei, ou Pentateuco. A segunda parte é conhecido como livros históricos, que vai de Josué a Esté. A terceira parte são conhecidos como livros poéticos. A quarta parte são conhecidos como proféticos. Esses livros proféticos também são subdivididos em 2 partes. Aquilo que conhecemos como profetas maiores e profetas menores. A questão dos maiores ou menores aqui não está na questão qualitativa, ou seja, maior porque ele vale mais ou é mais importante. Não, está na questão quantitativa, o registro de número de profecias que foram feitas. Então, o profeta Jeremias, ele é classificado dentro destes profetas como profetas maiores, pelo fato de ele ter escrito 51 ou 52 capítulos, se eu não estou equivocado. A Bíblia começa falando no capítulo 1 do profeta Jeremias, que ele foi filho de Ilquias, e que eles moravam na terra de Anatote. E diz a Bíblia que Jeremias profetizou nos reinados do rei Josias, assim também como ele profetizou nos reinados do rei Jeoaquim e, por último, no reinado do rei Zedequias. Quando a gente lê a Bíblia dizendo que veio a palavra do Senhor a Jeremias, filho de Ilquias, que moravam na terra de Anatote, e ambos eram descendentes da tribo de Benjamim. Nós vamos tentar entender o contexto de vida em que Jeremias viveu naquela altura. Jeremias, ele foi filho de um sacerdote, Ilquias era sacerdote. Cidade de Anatote. Anatote era uma cidade separada de Jerusalém, nas proximações de Jerusalém, cidade exclusiva para sacerdotes e suas famílias. Logo, Jeremias teve uma criação muito rigorosa. A dieta de Jeremias era diferente, a maneira que Jeremias se vestia era diferente, porque ele era filho de sacerdote. Os senhores e as senhoritas bem já o sabem, que o sacerdócio naquela época era geracional, ou seja, passava de pai para filho. Então, todo o contexto de vida de Jeremias era baseado na questão de um dia ele vir a ser sacerdote. Bom, ele mora numa cidade separada, ele tem uma alimentação diferente, ele tem costumes diferentes, ele cresce em todo o contexto de vida bíblica de forma completamente separada e diferente das outras tribos de Israel. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias na época do rei Josias. Josias foi um grande rei em Judá. Vale a pena também nós lembrarmos que Josias foi filho de Amon. Amon foi um rei que fez tudo ao contrário. Ele não fez a vontade de Deus. Pelo contrário, o rei Amon, ele trouxe a idolatria para Jerusalém. Ele quebrou os altares do Senhor. Ele convidou tudo que é outros deuses para serem adorados na cidade de Jerusalém, ao ponto da Bíblia dizer de Deus se irar de Amon. Amon não teve um reinado muito comprido. Quando ele morre, o seu filho Josias passa a reinar. A Bíblia diz que Josias, ele fez tudo conforme agradava ao Senhor, segundo o seu pai Davi. Davi aqui é uma referência de dignidade, de hombridade, de compromisso, de espiritualidade. Josias, ele começa a fazer tudo diferente. O pai dele fez as coisas erradas, mas Josias entendeu, não foi porque a maldição foi instalada na vida do meu pai, que eu também serei amaldiçoado. Josias decidiu fazer tudo diferente que o seu pai Amon havia feito. O que Josias passou a fazer, pastor Rogério? Josias começou a quebrar as imagens de esculturas. Josias começou a trazer uma reforma. Fale comigo, reforma. Olha para alguém que está perto de você e diga, reforma. Josias começou a fazer uma reforma na cidade de Jerusalém. Ele começou a trazer Deus para dentro da cidade novamente. Ele começou a pregar a palavra. Ele começou a incentivar o povo a trazer os dízimos e as ofertas, dizimistas e ofertantes que haviam parado de enviar os dízimos para Jerusalém, porque o templo havia sido fechado. Amon havia fechado o templo do Senhor. Então o povo não ofertava, não existia mais a
essa adoração em Jerusalém. Mas quando Josias assume, ele abre as portas, ele diz: no meu reinado vai haver adoração a Yahvé, vai haver prestação de adoração com dízimos e ofertas. Diz a Bíblia, eu vou de Bíblia nessa noite, tá bom assim? Diz a Bíblia que Josias veio fazendo uma reforma tão grande, que a Bíblia vai dizer que até os prostitutos cultuais, a Bíblia é muito educada, né? Os prostitutos cultuais foram expulsos do reinado de Josias. Olha para mim para você entender. Os prostitutos cultuais foram expulsos do reinado de Josias. Josias disse: aqui no meu reinado, aleluia, quem está no armário vai se revelar e vai ter que sair. Não vai ter lugar para... A Bíblia é séria, a Bíblia é boa, né? Esse negócio de Bíblia é bom. Então eles começaram a sair. Deus começou a voltar para a cidade. Deus se agradou daquela postura do rei Josias. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio para Jeremias no tempo do rei Josias. Agora pare para pensar. Jeremias, o profeta Jeremias, ele é filho de um pastor, ele é filho de um sacerdote, o rei dele é um pregador. Olha o contexto de vida em que Jeremias cresce. Ele cresce em uma casa em que o pai é homem de Deus, o rei é pregador da palavra. O caráter de Jeremias foi formado debaixo daquela atmosfera de santidade e espiritualidade. Arrepiou a minha careca. Quando a atmosfera de santidade e espiritualidade se manifesta, é o tempo em que Deus começa a levantar profetas e profetisas para o seu reino. Diz a Bíblia que quando Deus apareceu para o moço Jeremias dizendo: eu te constituí como profeta, eu te chamei como uma boca para destruir. Se você olhar o capítulo 1 de Jeremias, Deus falou assim: você vai destruir, você vai arrancar. Deus desde o início disse: sua chamada será dura, sua chamada será pesada. Você não vai falar o que o povo gosta de ouvir, você vai falar o que eu mandar você falar. Diz a Bíblia que o moço se assustou. O moço disse: Senhor, mas eu não passo de uma criança, quem sou eu? Deus falou: não diga, Jeremias, que tu és uma criança, porque todo o teu contexto de vida eu preparei você. Antes que você fosse formado no ventre, as nações eu já te entreguei como profeta. Talvez Jeremias poderia dizer: Deus, mas eu sou filho de pastor, o meu pai quer que eu seja sacerdote. Deus disse: mas para mim você vai ser profeta, profeta, profeta. Deus colocou o moço em teste. Deus falou o seguinte: Jeremias, o que é que tu vês? Ele olhou e disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: não estou dizendo que tu és um rapaz bom, você não fica inventando revelação para tentar agradar, você fala aquilo que eu mostro. Disse bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Oh, Jeremias, oh, Jeremias. Jeremias começa a profetizar em Judá. O rei Josias pregando. Diz a Bíblia que esse avivamento que Josias, fica ligado, porque eu falo muitos nomes para você não confundir, viu? O rei Josias, que é o rei, está trazendo esse avivamento para Jerusalém. E o pai de Jeremias, que é o Ilquias, o que o Josias fez? Mandou o Ilquias, que é o pai do Jeremias, e no templo ele contratou pedreiros, carpinteiros, gente para fazer a obra, para reformar a igreja que estava fechada. Quando esse Ilquias vai lá dentro do prédio para poder fazer uma averiguação, pastor, ver o que precisava, diz a Bíblia que andando dentro do templo, o Ilquias, andando dentro da igreja, do templo, ele encontrou o livro da lei. O livro da lei, que estava perdida dentro do altar. Quando Ilquias pegou o livro da lei, que estava perdido dentro do templo, ele traz para Josias e diz: rei, aqui está o livro de Moisés. A palavra estava esquecida. Oh, meu Deus, a palavra não pode ser esquecida. Aleluia. Olha para alguém e diga: a palavra não pode ser esquecida. Não, peraí, parece que você pediu café emprestado ao vizinho. Parece que você falou por telepatia. É para você falar de verdade. Fale: a palavra não pode ser esquecida.
Aleluia, aleluia. Quando ele trouxe, o sacerdote Ilquias trouxe a palavra para Josias, a Bíblia diz que Josias abriu a palavra. Ele abriu a palavra, convocou toda a nação de Judá. A nação ficou diante do rei e o rei começou a pregar. Enquanto o rei Josias pregava, o povo começou a se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque Paulo falou em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer conversa fiada. A fé vem quando a palavra é pregada. Oh glória, enquanto eu estou pregando aqui, eu acredito que os teus ouvidos espirituais estão sendo abertos. Eu não preciso fazer manipulação psicológica, porque a palavra se encarrega de fazer aquilo que eu não posso fazer. E eu estou sentindo uma vontade de profetizar. Quem recebe uma profecia que eu vou liberar agora? A palavra vai quebrar toda a corrente na sua família. Tem um irmão que ficou de pé. A palavra vai quebrar toda a maldição hereditária. Quem mais fica de pé para receber? A palavra de Deus vai trazer libertação para sua casa. Cadê o glória? Cadê o glória do tamanho da sua vitória? Sente, diga, é a palavra. Sente, diga, é a palavra. João capítulo 17, versículo 17. Jesus diz assim: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 8, aliás 9. Como purificará o moço o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra, não no celular, não no iPad, mas no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 67. Foi bom o Senhor ter me afligido, porque agora eu aprendi a respeitar a sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 130. Como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Sabe por que aconteceu virada lá em Jerusalém? Porque a palavra foi pregada. Sabe por que você não vai voltar para casa vazio hoje? Porque a palavra está sendo liberada. Quem recebe a palavra que eu libero aqui nessa noite? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque são nelas que de mim testificam, e são nelas que vós cuidais ter a vida eterna. Quem trouxe a palavra? Deixa-me ver. Quem trouxe a palavra? Quem veio armado para o culto? Cadê? Palavra. Pastor, a minha palavra está no celular. Vou te dar uma canja, hein? Quem trouxe a palavra, mesmo que esteja no celular, levante. Te dei uma canja, pode levantar, não tem problema. Você tem o aplicativo aí? Tá bom. Te dei uma canjinha para tu não ficar mal. Tá bom? Olha para mim, ri para mim. Estou tranquilo, tá? Ele achou a palavra e o rei pregou a palavra. Josias estava uma bênção. Só que a Bíblia diz que Josias morreu. Quando Josias morreu, veio um outro rei, o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, ele não foi temente a Deus. O que o rei Jeoaquim fez? Ele fez aliança com o rei do Egito. Ele fez uma aliança com o rei do Egito, porque eles pensavam que o Egito era fortaleza naquela época. Só que a Bíblia diz que Tiglat-Pileser, rei da Síria, perdeu a guerra para um jovem guerreiro cujo nome era Nabucodonosor. Quando Tiglat-Pileser perdeu a guerra, que era o rei da Síria, para Nabucodonosor, Nabucodonosor começou a dominar os reinos que eram vassalos. O que é um reino vassalo? É um reino que está debaixo da autoridade do outro. Então o Egito também passou a ser um reino vassalo de Babilônia, assim também como Judá passou a ser um reino vassalo de Babilônia, tinha que pagar tributo. Então o rei Jeoaquim, em desobediência ao rei Nabucodonosor, fez uma aliança, uma traição pelas costas de Nabucodonosor, para montar um exército e enfrentar os caldeus. Jeremias levanta e diz: não faça isso, não se levante contra o rei da Babilônia, porque vocês não vão sobreviver. Deus chamou vocês e Deus quer que vocês estejam debaixo do jugo de Babilônia.
Essa pregação de Jeremias não agradou a Jeoaquim, porque Jeoaquim só queria ouvir palavras bonitinhas. Jeremias veio na contramão daquilo que o rei Jeoaquim não queria ouvir. Parece que os dias atuais tem gente que só vem para a igreja para receber palavra de envelope que está descendo. Mas olá, mas quando um pregador prega uma palavra verdadeira, alguém parece que não gosta. Mas eu vim aqui dizer que toda maldição vai ser quebrada pelo poder da palavra. Jeremias, sermão expositivo eu tenho que... Jeremias, ele começou a bater de frente com o rei Jeoaquim. Jeoaquim não deu ouvido ao que Jeremias pregou. Para resumir, para ser pressuroso, o rei Jeoaquim, depois de muitas idas e vindas, ele maltratou muito Jeremias, ele perde o reinado, vem o último rei, que o rei da Babilônia colocou ele na responsabilidade, é o rei Zedequias. Cuidado que não é Ezequias. Ezequias foi um rei muito bom. Zedequias foi um rei que também fez tudo ao contrário, que não fez a vontade de Deus. Esse Zedequias foi o que mais maltratou o profeta Jeremias. No capítulo 37 de Jeremias, Zedequias pega o profeta Jeremias e lança ele na cisterna de Malquias, uma cisterna funda, muito funda. O profeta Jeremias sofreu, por isso que a gente chama ele de profeta chorão, né? Porque ele chorava muito. Tente imaginar o profeta em uma cisterna cheia de lama, com lama até o pescoço, sofrendo, de tanta maldade que fizeram com o profeta Jeremias. Se não fosse um negão, porque Deus usa os crioulos. Deus... Cadê os crioulos dessa casa? Só os pretos, digam assim, Deus usa os crioulos. Se não fosse um negão, está na Bíblia. Se não fosse um crioulo, ir lá e ajudar Jeremias, o poço era tão fundo, que ele precisou de 37 pessoas. Muitas pessoas fizeram cordas de lençóis, jogaram essa corda lá embaixo, e lá está o profeta no fundo do poço. Mas Deus usou um profeta, um negão, para tirar o profeta do fundo do poço. Eu repito, porque Deus usa os crioulos. Deus usa os crioulos. Ah, quer mais uma prova disso? Jesus está carregando a cruz para o Calvário, apanhando, sofrendo. Vai passando um crioulo. A cruz foi colocada nas costas de quem? De um crioulo. É por isso que o diabo não gosta dos pretos, irmãos. Por isso que os escravos sofrem, porque o diabo fica com raiva dos pretos, porque o crioulo ajudou Jesus a carregar a cruz do Calvário. Simão, Cirene, na África. Então veja bem, o negão tirou Jeremias lá de dentro. Pensa que Jeremias mudou o sermão? Não, ele continuou pregando, Esse Zedequias não deu ouvido. Em 586 a.C., Nabucodonosor invade Judá, destrói a cidade, mais de 1 milhão de judeus são mortos, outros tantos são levados cativos para a Babilônia, para cumprir a palavra de Deus na boca de Jeremias. Observa que no capítulo 1 de Jeremias, como eu falei para vocês, no versículo 19, eu não falei, mas está registrado no versículo 19 do capítulo 1, Deus falando para Jeremias assim: Jeremias, pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você, Jeremias. Anos se passaram, porque Jeremias profetizou cerca de 40 anos. 40 anos. Quando Israel, aliás, melhor falando, quando Judá está sendo levado para o cativeiro em 587 a.C., em que a cidade está sendo destruída, Jeremias estava preso no calabouço. O rei Nabucodonosor ouviu dizer que lá dentro da cidade tinha um profeta que tinha profetizado a vitória dele. Então o que o rei Nabucodonosor fez? Trate o profeta bem. Então eles tiraram o profeta Jeremias da prisão. Toda a cidade está pegando fogo, toda a cidade está destruída, outros tantos sendo levados como cativos, presos, mas Jeremias teve a liberdade de escolher. O general de Nabucodonosor falou o seguinte: você quer ir para a Babilônia? Lá você vai viver com dignidade, ninguém vai mexer contigo. Se você quiser ficar aqui, pode ficar. Aonde você quiser ir, você tem liberdade. Cumpriu a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra você, mas não vão prevalecer contra você. A nação é levada para o cativeiro. A história não acaba por aí, não. Eles são levados para a Babilônia, ok? Jeremias permanece na cidade. Um grupo
de pessoas que ficaram em Jerusalém, fizeram uma outra rebelião contra o rei Nabucodonosor, uma outra rebelião contra Jeremias, mas Jeremias continuou ali pregando a palavra. O que aconteceu? Aquelas pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia, lá em Babilônia tinha profetas que diziam: vocês não vão ficar aqui por muito tempo não, vocês vão voltar para Judá, Deus vai dar a vitória. Aí Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 29. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Jeremias escreveu para o povo que estava na Babilônia. Ele disse: olha, vocês vão ficar presos aí 70 anos. Não adianta os falsos profetas dizerem que vocês vão sair. Não vão ficar aí 70 anos. Sabe por quê? Porque vocês foram desobedientes. Versículo 9, 10 e 11. Mas naqueles dias vocês vão passar a orar a mim, porque no cativeiro vocês vão aprender a orar. E eu serei achado de vós, porque vocês vão me buscar de todo o vosso coração, e eu vou responder vocês. Aleluia. Olha o que Deus falou para o povo de Judá que estava em Babilônia: em Babilônia vocês vão plantar vinhas, vocês vão construir casas, vocês vão dar as filhas de vocês em casamento. Ou seja, Deus está dizendo: até castigando eu estou abençoando, até castigando eu estou prometendo que vou abençoar vocês na terra do cativeiro. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Deus está enviando o povo para o cativeiro, mas está dizendo: lá no cativeiro eu vou prosperar vocês. Lá na terra do inimigo eu vou prosperar vocês. Vocês vão comprar casa. Ai, 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 ai. Ui. Aí, agora recebi uma profecia aqui. Deus está mandando dizer: você pode estar no cativeiro, mas em 2020 você vai ter a tua casa própria. Eu vou repetir. Em 2020, nesse cativeiro que você está atravessando, aquele crédito vai ser aprovado. Deus vai trazer aquela indenização que está atrasada. E ainda este ano, você vai ter a sua casa própria. Quem pega essa palavra que eu estou liberando aqui, é uma profecia. Eita, eu estou sentindo Deus aqui. Faz o barulho aí, rapaziada. Faz aí que eu já estou terminando. As primeiras 12 pessoas que levantaram a mão e dão um pulo da cadeira, elas vão ter um testemunho para contar daqui a um mês, diz o Senhor do céu. Urabaio, Ebiabacante, Quebéria, Amarabac. Eu estou sentindo que tem um varão de Deus aqui comigo. Eu estou sentindo que tem um varão de fogo comigo aqui nessa casa. Aleluia. Deus separou esse ano para abençoar a sua vida. Deus, oh glória, 2020 é o ano da virada dele na sua história. Estou terminando. Deus disse: lá no cativeiro eu vou abençoar vocês. Porque na verdade, irmãos, a promessa de Deus foi dada para Abraão. Deus disse: Abraão, aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção chega. Não é eu, não é você que vai correr atrás da bênção. Se a bênção quiser ser bênção, ela vai correr atrás de nós. Aonde nós formos, Deus está conosco. Para onde você for, Deus está contigo. Quem pega essa palavra? Jeremias mandou a carta: vou abençoar vocês aí. Passaram-se os anos. Babilônia perde a sua liderança mundial para dois reinos que fizeram uma aliança: os medos e os persas. Os persas é o atual Irã. Os medos é os curdos, os povos oriundos da Turquia. Então a Turquia e o Irã fez uma aliança para vencer Babilônia, que é o atual Iraque. Então os medos e os persas fazem uma aliança, vence Babilônia. Então quando o rei Ciro entra no contexto bíblico, já sendo o líder mundial, porque Babilônia foi derrubada, você vai encontrar isso em Daniel capítulo 5, quando o rei Nabucodonosor consegue deixar o seu reino para o seu filho, e o seu filho, cheio de cachaça, perdeu o reinado. Então os medos e persas entrou naquele dia de festa e ganhou a nação de Babilônia. Então agora o rei Ciro, ele está dominando a coisa. Quando o rei Ciro vai dominar as coisas, alguém chegou para o rei Ciro e falou o seguinte: Ciro, o senhor agora é o rei que domina todas as nações. Ciro: sim. Pois é, rei Ciro, tem um povo aqui, que são os judeus,
Os profetas deles, um profeta por nome de Jeremias, falou que quando o Senhor, rei Ciro, reinasse, o Senhor iria ordenar o povo de Israel sair do cativeiro. Aí o Ciro ficou bolado. O Ciro falou assim, como assim? Eu? Quem é Isaías? Isaías é um profeta judeu. E quando ele nasceu? Ele profetizou isso 150 anos atrás. Ora, o Deus dos judeus falou o meu nome 150 anos atrás? Sim, me prova. Isaías capítulo 55. Está assim: assim diz o Senhor. 45, obrigado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e os portões não se fecharão. Verso 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quando o rei Ciro olhou aquilo, lá no versículo 13 fala alguma coisa também, no 19, quer dizer então que o Deus dos judeus falou que eu ia liberar o povo deles? Sim. 150 anos antes de eu nascer? Sim. Bom, se o Deus dos judeus falou, abre as portas e deixa esse povo voltar para a terra dele. Deixa esse povo voltar para a terra dele. É nesse contexto que é escrito o Salmo 126. Quando o Senhor nos fez voltar do cativeiro, a nossa boca... nós estávamos como aqueles que sonham. A nossa boca então se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O povo está voltando. Cumpriu-se o versículo 16 do capítulo 31 de Jeremias que eu li no início: os teus filhos voltarão do cativeiro. Reprime a tua voz de choro. Pode reprimir, porque há galardão para o seu trabalho. Eu resumo essa pregação dizendo: o que Deus falou a seu respeito vai cumprir. Fique de pé para eu terminar. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra. Os anos se passaram, mas Deus domina os governos. Deus domina todas as nações. Os teus filhos voltarão do cativeiro, diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro. A palavra, uma vez liberada, não voltará para mim vazia, diz o Senhor dos exércitos. Antes fará tudo aquilo que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. A palavra de Deus a teu respeito é: este ano você vai sair do cativeiro. Oh glória, as portas estão se abrindo. Abra teus olhos espirituais e veja os teus filhos saindo das drogas. Ai, 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 ai. Se eu tivesse um batera para me ajudar aqui agora, pastor. Eu estou dizendo que as portas estão se abrindo para você. Ele está indo na tua frente. Ele vai arrebentar os portões de ferro. Tem alguém recebendo? Tem alguém recebendo? Ele vai abrir as portas. Ele vai secar as lágrimas dos teus olhos. Esse tempo de vergonha, de humilhação, vai acabar. Saia do seu lugar e fale para 7 pessoas. Deus vai abençoar a sua vida. Fale para 7 pessoas. Esse ano é o teu ano. Esse ano é o teu ano. Esse ano é o teu ano. Orabario, que é biabaxé. Urabarabacante, que é biabaria. Urabario, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Enquanto eu estou pregando, obra de macumbaria está sendo desfeita. Oh glória, tem um varão de fogo comigo aqui. Enquanto eu estou pregando, toda bruxaria está sendo desfeita. Eu estou sentindo Deus aqui. Não importa se o trabalho foi feito na porta do cemitério, na encruzilhada, numa mata fechada à meia-noite, na cachoeira. O Deus que nós servimos, Ele vai quebrar toda a guitarra e vai abrir as portas para você. Pega, pega, pega. Não há maldição na tua vida.
pastor, alguém colocou o meu nome na boca do sapo. O sapo vai morrer, mas você vai continuar viva. Viva. Ai, se tivesse 12 pessoas que entendessem o que eu estou falando aqui. Reprime a tua voz de choro. Seca as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Os teus filhos voltarão do cativeiro. Eu termino dizendo, varão, o inimigo entrou e roubou, mas Deus falou: eu vou dar tudo em dobro para o meu povo. Esse é o ano que Deus vai te dar em dobro. Eu não estou aqui fazendo movimento, eu estou profetizando segundo a palavra, que esse ano vai ser o teu ano. Eu só preciso que você dê a maior glória que você já deu em toda a história. Levanta a mão, receba o que eu estou recebendo. Receba o que eu estou recebendo. Uma parabacante que é bebia paragada. Receba, eu estou sentindo uma unção aqui. Levanta a mão, receba. Receba. Eu estou sentindo Deus aqui. Ai, parece que posso tocá-lo. Eu sei o que é Deus pegar um cara simples, pobre de maré. Eu sei o que é ver o Deus poderoso mudando a história financeira, porque eu sou uma testemunha viva do poder de Deus. Eu estou há 12 anos morando na Inglaterra, mas a minha última casa no Rio de Janeiro, eu morava no Morro do Cocô. O nome do morro é esse, Morro do Cocô. Literalmente ele me tirou de lá. Eu sei o que é andar a pé. Eu sei o que não é ter dinheiro para pagar o aluguel no fim do mês. Eu sei o que é passar prova. Mas Deus abençoou a minha vida. Hoje eu sou chamado para ir na prefeitura de Londres para tomar um cafezinho com o prefeito da cidade. Eu sei o que é ver Deus abençoar. Eu sei o que é entrar no cativeiro, mas não morrer de fome. Eu sei o que é ver Deus enviar o corvo todos os dias. Eu estou dizendo, pastor, eu vou falar. Vai haver uma transferência de riquezas aqui nessa noite. Chega do povo de Deus ficar sendo humilhado. Chega das pessoas ricas e milionárias serem somente os traficantes, os sambistas e os jogadores de futebol. Deus vai fazer uma transferência de riqueza. Deus vai tirar de um e vai dar para outro. Quem pega? Eu vou passar nesse corredor. Eu estou doido. Tem uma unção de prosperidade na minha vida. Tem uma unção de resistência. Porque aqui é madeira de dar em doido, irmão. Aqui é madeira de maçaranduba. Eu envergo, mas não quebro. Eu sei de onde Deus me tirou e o que Ele tem na minha vida. Você sabe que Deus te chamou. Deus tem obra na tua vida. Eu vou passar daqui para aí, ó. Estou sentindo Deus aqui. Minha pressão subiu, meu Deus. Eu vou passar daqui para aí. A unção que está em mim de prosperidade, engrandecimento e resistência. Se você crer, você vai tocar em mim. E Deus começa a mudar o teu cativeiro hoje. Ai, eu estou doido aqui, me perdoe, quebrei a ética. Urabarabacante que bebe a daio. Urabai, toca em mim. Toca porque eu estou cheio de Deus. Toca em mim porque eu estou cheio de Deus. Toca em mim porque Deus vai te prosperar. Toca porque Deus vai mudar a tua vida. Toca! Receba essa unção de prosperidade, de engrandecimento, de vitória. Toca! Urabarabacante que veia. Urabai.
saio. Olha Deus aí. Olha o varão de Deus te tocando aí. Olha o varão de Deus passando comigo. Olha o varão de fogo.